Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando mais algumas funções nativas e métodos associados a strings. Esse aqui é o vídeo parte 2 de apresentação dessas funções e métodos. Então, gente, continuando aqui, nós temos o método index, que é um método que ele vai fazer o seguinte: ele vai retornar o índice da primeira ocorrência de uma determinada substring em uma string, ou gera uma exceção do tipo value se a substring não for encontrada. Então, por exemplo, eu tenho aqui a string hello world, escrito desta forma, né? E eu vou procurar aqui a ocorrência, né, desta substring aqui, world, certo? Escrito desta forma. Então, quando eu executar aqui, ó, vai sair 7. Esse 7 aqui é porque a indexação começa no Python pelo 0. Então, aqui eu tenho o H na posição 0, o E na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o espaço também conta, 7. Então, sétima posição é que ela começa. Por outro lado, se eu tentar procurar essa substring word escrito desta forma aqui, né, eu vou perceber que vai dar erro. Por quê? Porque a primeira letra aqui dela é minúscula e a ocorrência aqui, ó, de fato é maiúscula. Então, aí nós vamos ter um erro, como foi dito aqui. Tá certo? Uma outra função que nós temos é essa, isAlnum, né? Verifica, né, a existência de somente caracteres alfanuméricos em uma string. Retorna true caso encontre somente letras e números, né, que são caracteres alfanuméricos, letras ou números, e false caso encontre espaços, símbolos, qualquer outra coisa que não seja letra ou número. Então aqui eu coloquei 4 exemplos, você pode estar pensando em mais exemplos, porque às vezes, né, eu sempre digo, às vezes a gente dá um enunciado aqui, coloca alguns ali, mas sempre tem aquele que você fala, pô, isso aqui o que sairia? Então você mesmo vem aqui e edita o material, certo? Quando você baixar ele aí, e você mesmo faça seus testes. O importante é você entender, né, esse funcionamento básico, porque na hora que você tiver um problema mais complexo, você vai se lembrar, pô, tem uma função que faz tal coisa. Aí você vem aqui e consulta. Então, string 1, Alan de Souza Soares, string 2, Alan 1, 2, 3, tudo junto, né? String 3, Alan minúsculo, né? 1, 2, 3, string 4, Alan com asterisco aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar o método isAlnum, né, em todas elas. Então, ó, executando aqui, nós temos o quê? Primeira, falso. Por quê? Foi encontrado aqui um espaço, né? Entre o N aqui, o D, outros, né? Tem 3, na verdade. Na segunda, né, essa aqui retornou verdadeiro porque só tem letras e números. Nessa aqui tem letras, mas tem o quê? Um espaço aqui. Se fosse um ponto também, a gente vai perceber que vai dar errado, né? Ou um underline, qualquer coisa do tipo. E a string 4, Alan com asterisco aqui também retornou falso, né? Porque tem um caráter aqui, né, que não é nem letra nem número, que é esse asteriscozinho. Uma outra função que nós temos é essa aqui, isAlpha. O que ela verifica? Verifica que o sua string contém apenas letras. Nesse caso aqui, nem números entram, né? Sem espaço ou outros caracteres especiais. Então, aqui eu tenho a string 1, Alan de Souza Soares, a string 2, Alan, e a string 3, Alan, com um umzinho aqui no final. Então, nesse caso aqui, né, o que nós vamos observar? Provavelmente essa aqui vai dar falso, né? Essa aqui deve dar verdadeira, essa aqui deve dar falso por causa desse 1 aqui. A primeira vai dar verdadeira por causa do espaço, acredito eu, ou falso, né, por causa do espaço, e a última por causa desse 1. Mas vamos lá, vamos confirmar aqui nossas expectativas, exatamente. Falso, verdadeiro, falso. Somente esta aqui é formada somente por letras. Todas as outras têm pelo menos um caráter aí que não é um caráter do tipo alfa, né, que não é uma letra. Então, nós temos aqui uma bem interessante que é a codificação CEASCII, né, que é a chamada função isAsCII. Então, verifique se todos os caracteres assim são ASCII e retorne true ou false. Gente, caracteres ASCII, né, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, basicamente são as letras, os números e alguns símbolos que a gente utiliza. Então, por exemplo, letras acentuadas não são ASCII, certo? É aquela codificação, se eu não me engano, no TF8, né? Não estou lembrando muito. Então, aí se você algum dia estiver fazendo uma análise de dados mais complicada, né, que envolva esse tipo de caráter, né, ou envolva caracteres que não sejam ASCII, né, aí você pesquisa um pouquinho mais. Mas essencialmente aqui eu botei um exemplo para a gente ver como é que ela funciona. Eu tenho aqui a string 1, hello, e a string 2, olá, e esse A aqui tem um acento, certo? Então eu vou verificar se nessas duas strings aqui ocorrem apenas, né, caracteres do tipo ASCII. Então vamos lá. Quando eu rodar aqui, deu o quê? Verdadeiro na primeira e falso na segunda. Eu poderia aqui, por exemplo, tirar esse acento, ó, botar só lá. Deu as duas verdadeiras, ó, não tem acento. Poderia botar OL1, também não tem problema. Poderia botar asterisco. Se eu não me engano, asterisco é um símbolo ASCII, né? Então, nesse caso aí, é importante você dar uma observada, né? Porque aí você tem uma tabela, se não me engano, são 127 símbolos ASCII, né? Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso.
Então pronto, executando aqui, então essa primeira deu verdadeira e essa aqui falsa. Uma outra função que a gente pode utilizar com frequência na análise de dados é o seguinte: verificar se um string contém apenas dígitos, números, sem incluir outros dígitos especiais. No caso, quem faz isso é a função isDecimal. Note que aqui tem muito a ver com o inglês, né? Is no inglês, se eu não me engano, é, né? Se é, todo mundo decimal. Então aqui eu botei o quê? Nós temos aqui 3 exemplos. Aqui eu tenho o número 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o número 1, 2.34. E aqui o número 1, o 2. Né? Esse 2 que fica elevado, como você está usando uma potência, por exemplo, depois o 3 e o 4 normal. Então, o que a gente espera que saia daqui? Então, vamos executar. Deu verdadeiro. Na primeira, de fato, só tem números. Na segunda, deu falso, né? Porque tem um ponto aqui. E essa aqui ele não entende como um número, certo? Então, também deu falso, tá certo? Uma outra forma, vamos supor que você queira analisar isso aqui e observar esse 2 como um número, por exemplo. Nós temos uma função para fazer isso. Ele vai pegar mesmo os caracteres que estão sobrescritos, né? É o nome certo, tinha me esquecido, e vai entender como um número. Note que ele não é um número decimal, você não pode fazer conta com ele. Por outro lado, ele é um dígito, né? Então, nesse caso, eu vou verificar se é um dígito, que é a função isDigit. Então, nesse caso, verifique se o string contém apenas dígitos, números incluindo sobrescritos. Então, nesse caso aqui, ó, perceba que só vai dar falso, provavelmente na do meio. A gente executa, para ter certeza. Né? Temos aqui que a primeira deu verdadeira, de fato só tem dígitos aqui. A última também, né? Esse 2 aqui é considerado um dígito. Né? E aqui deu falso porque tem um ponto, certo? Então, outra que nós temos é o isIdentify. O que ela faz? Né? Esse método faz. Verifique se a string é um identificador válido em Python. Por exemplo, um nome de uma variável válida. E retorna true ou falso. Então, por exemplo, string 1, né? Aí eu botei aqui entre aspas, my variável. E string 2, 1, 2, 3, variável. Ou seja, eu quero saber qual delas eu posso usar para dizer assim. Eu tenho lá num código a variável A. A recebe 2. Beleza. A é uma letra, eu posso usar. Ou a variável nome, né? Pegar lá nome, N-O-M-E, posso usar também. Mas será que eu posso usar qualquer coisa para ser uma variável? Aí ele vai ter uma função para dizer o que pode e o que não pode. Por exemplo, esse caso aqui, tranquilo. Acho que até a gente já viu algumas que a gente utiliza uma frase, bota lá um underline, quer dizer um nome, e concatena com outro com um underline. Mas esse aqui de baixo, ele começa com números. Não? Será que pode? Vamos lá. Olha, a primeira é um nome que eu posso dar uma variável, a segunda não. Ou seja, minhas variáveis não podem começar com um número. Né? Aí você tome bastante cuidado com isso. Um outro que nós temos aqui é o seguinte, que é a isLower. O que ela verifica? Né? Verifica se todos os caracteres alfabéticos, letras, né, na string são minúsculos. Se a string contiver pelo menos um caractere alfabético e todos os caracteres alfabéticos forem minúsculos, o método retornará true. Caso contrário, retornará false. Note que caracteres que não são alfabéticos, como números, espaços, pontuação, etc., são basicamente ignorados na verificação. Isso aqui é importante, né? Ou seja, ele ignora. Não, ele nem chega a verificar nada. Então ele vai apenas observar um string e vai falar, só tem ali letras minúsculas. Quando letras ocorrem, é isso que ele vai fazer. Aqui eu botei logo 5 exemplos, para a gente não ter dúvida, né, sobre nada que está dito nesse enunciado aqui. Então nós temos aqui a string 1, Alan de Souza Soares, perceba que aqui tem letra maiúscula, aqui tem espaço, né? Aqui eu tenho a string 2, Alan com a letra maiúscula, não tem espaço, depois seguido de 1, 2, 3, aqui Alan minúsculo, um espaço, 1, 2, 3, Alan, ponto, 1, 2, 3, e Alan com um asterisco aqui, todo mundo maiúsculo. Então quando eu executar aqui, o que vai acontecer? As duas primeiras deram falso, por quê? Porque aqui, esse A e esse outro A que são maiúsculos. Por outro lado, a terceira aqui deu verdadeiro, porque as letras que ocorrem aqui são apenas minúsculas, inclusive aqui também. Ah, professor, mas tem um espaço, tem um ponto. Não, aqui ele não está se preocupando com isso, certo? E na quinta, aqui todo mundo maiúsculo aí deu falso, né? Porque tem pelo menos uma maiúscula, tá certo? Então, é mais uma funçãozinha. Uma outra é verificar se todos os caracteres são numéricos, né? Nesse caso, ele vai retornar true ou falso, do contrário, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Esperamos que retorne o quê? Verdadeiro. Nessa aqui, 12.34, esperando que retorne falso. Talvez a gente fique um pouco na dúvida nessa aqui. Eu não vou arriscar. Não cheguei a executar antes aqui do vídeo. Eu executei, mas eu esqueci. Né? Então vamos ver o que sai. Né? Na dúvida, sempre dê um exemplinho, faz lá e veja o que está saindo. A gente não precisa acertar tudo de primeiro. Então nós temos aqui, ó,
A primeira deu verdade, de fato só tem números aqui, tá certo? A segunda não, porque tem um ponto. A terceira também é só número, embora não seja um número decimal. A gente viu que tem uma funçãozinha, se a gente quiser ser mais específico, a gente pode estar utilizando ela, certo? E uma outra função que nós temos, né, para fechar essa segunda parte aqui é sprintado. O que ela verifica? Verifica se todos os caracteres de um string são imprimíveis, não incluindo caracteres de controle, e retorna true ou false. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O que são caracteres que são imprimíveis? Né? Por exemplo, uma quebra de linha, como a gente vai ver aqui, ó, hello, vírgula, barra n. Então, esse cara aqui, quando ele ocorre dentro de um string, né, ele não vai aparecer na impressão final. Né? Então, a gente espera aqui o quê? Que dê false. Certo? Por quê? Porque não tem só caracteres imprimíveis. Imprimível é aquilo que, quando você, do jeitinho que você está vendo aqui, basicamente é o que vai ter como saída aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira deu verdade, ou seja, todo mundo que está aqui é imprimível, ou seja, quando você imprimir, você vai ver todo mundo que está aqui na parte aqui de baixo, na saída. Por outro lado, essa outra string aqui, ele está dizendo que não. Muito provavelmente por causa desse carinha aqui. Aí aqui eu botei para imprimir as duas para a gente tirar a dúvida. Né? Então, nesse caso, ó, percebe que a primeira foi impressa basicamente do jeito que está aqui. Já a segunda, ó, houve uma quebra de linha. Não é nem a quebra de linha que importa. O que importa é que esse cara aqui ele não aparece na impressão. Tá certo? Ele tem uma função, na verdade. Beleza? Então, é isso aí. Espero ter entendido, tenham gostado. Né? Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Próximo vídeo a gente vai falar de mais um bocadinho, né, de funções nativas e métodos, né, associados a string. String eu diria que é um dos objetos, né, da linguagem Python que tem mais métodos associados a ele. Né? Você vai ver lista, tem muitos também, mas eu acho que string é o que tem a quantidade maior de métodos e funções associadas. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima.